Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Essa noite teremos a presença de um desenvolvedor Java formado para termos uma conversa e uma aula. O foco dessa noite vai ser uma conversa sobre a programação dentro do mercado de trabalho. O nosso palestrante será o Rafael Araújo. Rafael, muito obrigado pela sua presença hoje. Você podia falar um pouco mais sobre você e sobre o que você trabalha? Boa noite a todos. Primeiramente, Bruno, muito obrigado pelo convite que vocês fizeram. Bom, como o Bruno já falou, meu nome é Rafael Araújo, eu sou formado em Sistemas de Informação pela FAI, formei em Santa Rita do Sapucaí. Após isso, eu fiz um mestrado na Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, e recentemente uma especialização pela Uniciv em Gestão Ágil de Projetos, e atuo no mercado de trabalho como arquiteto mobile e web. E teve algum motivo em específico que te fez escolher essa área? Bom, em 2007 eu prestei meu primeiro vestibular e naquela época a gente precisava escolher qual que seria a nossa primeira opção, segunda opção. Eu acabei optando por computação. Eu já era bem curioso na época para tentar entender como que os sistemas eram criados, como que aquele cérebro no computador funcionava. Entrei na Universidade Estadual da Paraíba, em licenciatura em computação, gostei. Após isso, transferi meu curso para um bacharel em ciência da computação em São Paulo e acabei me formando no sul de Minas, em sistema de informação, que foi onde eu realmente entendi que o que eu queria mesmo era trabalhar com essa parte de informações, dados, com a criação da lógica mesmo de um software. Certo. E atualmente, qual que é a sua função dentro da sua empresa? Tá? Hoje eu atuo como arquiteto, tanto da parte mobile como parte web quando necessário, projetos de diversos segmentos. Também sou empreendedor, digamos assim. Eu possuo a minha própria empresa há alguns anos já aberto. Na verdade, pouco tempo depois de entrar no mercado de trabalho, eu acabei abrindo a empresa e executando alguns trabalhos como freelancer também. E você programa principalmente na linguagem Java? Tem alguma outra linguagem que você domina? Quais que você usa geralmente? Sim, até por conta da minha evolução na carreira, eu acabo dominando algumas linguagens, não só o Java. Já tive contato com C Sharp, JavaScript, Java tanto parte web quanto na parte nativa de aplicativos móveis, ali o Android em sua versão original, que a gente usava muito Java. Hoje em dia é o Kotlin, então eu acabo utilizando também. O Swift, eu acabo desenvolvendo também um pouco para iOS. Então, devido ao meu crescimento profissional nos últimos anos, a evolução da minha carreira, aos cargos que eu fui assumindo no decorrer desse tempo, até passando por liderança já de time técnico de desenvolvimento de software, eu acabo tendo um pouco de variedade. Mas sim, sempre utilizando o Java nesses anos. Certo. E você pode contar pra gente como que é sua rotina, o seu dia a dia dentro do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho? Claro, hoje em dia o meu dia a dia ele é bem voltado a reuniões, discussões técnicas, tem um pouco ali de desenvolvimento de software no decorrer do dia, mas eu participo muito do planejamento arquitetural de uma solução, sempre visando buscar algo que agregue tanto valor técnico para o projeto, mas também visando a necessidade de negócio do nosso cliente, do nosso produto em si. Certo. E na área onde que você atua, você sempre tenta aprender mais, aprender as novas linguagens? Eu até brinco que hoje a nossa vida profissional, trabalhando com tecnologia, você tem que sempre aprender novas coisas, sempre procurar estudar tecnologia, porque o ciclo de vida é muito curto. Então existe uma mudança muito rápida e você precisa tentar acompanhar isso. Então é sempre importante você ter uma trilha definida, continuar evoluindo nessa trilha. Então vamos supor, defino que eu quero seguir como um desenvolvedor Java e eu quero crescer dessa maneira, me tornar um especialista. Então, eu preciso traçar minha trilha Java, tanto de evolução da linguagem em si, mas também eu preciso olhar para outras tecnologias que acabam surgindo durante a evolução e os anos vão passando. Então, hoje você escuta muito falar sobre microserviços, sobre DevOps. Então, por mais que você não se torne especialista em termos como esses que eu mencionei, mas você precisa ter um conhecimento. Porque no final do seu dia, no seu trabalho,
você vai acabar envolvendo Java nesses termos. Então é sempre bom que você continue estudando e evoluindo. Certo. E você pode contar um pouco sobre os cursos que você já fez até agora? Claro. Bom, eu procuro investir bastante em pós-graduação, já que eu já passei pela fase de graduação, mas eu também não deixo de lado alguns cursos que, para alguns, parecem ser até cursos simples. Mas são nesses cursos que a gente acaba prestando atenção em alguns detalhes e evoluindo também. Então, eu procuro sempre seguir ali uma trilha do Alura, com cursos online, e o Udemy, o Udacity. Então, eu procuro variar a as plataformas que fornecem cursos para poder ter uma visão diferenciada, ouvir de outras pessoas, de outros profissionais que também estão evoluindo na sua carreira e tentando entender de diversas maneiras como que funciona. Então, hoje, por exemplo, estou fazendo uma trilha de arquitetura no Alura. Ela é voltada para Java, mas é uma trilha que eu posso utilizar o conceito ali estudado não só no Java, mas eu posso adotar em outras definições, tanto no mundo web quanto no mundo mobile, que acaba sendo parte do meu dia a dia, essa diversidade de situações. Então, sempre é bom você procurar e fazer alguns cursos. A gente também tem aí o YouTube. O YouTube hoje em dia ele é bem rico em videoaulas, então você possui tutoriais mais objetivos e de diferentes profissionais, tanto no Brasil quanto fora do país. Então é sempre bom você tentar, mesmo que você pegue um tutorial de alguém da Índia, dos Estados Unidos, nem que seja com a legenda ativa, mas você poder acompanhar, mesmo que você demore ali o dobro do tempo, mas é bom para você ter uma visão diferente. Certo. E os clientes que você atende na sua empresa, outras empresas ou pode ser algum externo? Hoje eu estou em um projeto que eu atendo outras empresas, mas pode ser algum outro departamento da minha própria empresa. Então tudo depende da necessidade de negócio e da questão do time cruzar ali uma janela de disponibilização. Atualmente eu atendo dessas duas maneiras. Então o nosso time ele é bem focado, dependendo da demanda ele vai atender. Então atualmente o projeto acaba atendendo empresas que são clientes externos. Ah, e você tem mais algum objetivo em mente, seja atingir um cargo superior dentro da sua empresa, fundar a sua, algum objetivo? Sim, claro. A gente tem que sempre procurar crescer um degrau a mais. Tanto vale para o estudo quanto para a carreira profissional. Eu até falo que isso daí é uma forma de motivação que a gente tem para não parar, não acomodar. Eu pretendo fortificar sempre o lado empreendedor, porque eu vejo que isso também é uma forma que eu posso correr atrás de novas soluções e enriquecer também meu lado na minha carreira profissional como CLT. Então, sempre procuro estudar. Hoje eu faço essa trilha, como eu mencionei, no Alura, mas a minha ideia é evoluir com a pós-graduação em arquitetura e eu quero diversificar. É uma arquitetura um pouco mais genérica, não só voltada ao Java, mas procurar outras plataformas ricas no mercado hoje em dia, para ter uma visão um pouco mais abrangente. Que o meu próximo passo, a minha ideia é começar a entrar um pouco mais na área de gestão de times de desenvolvimento de sistemas. Então, para isso, eu acho muito importante eu ter essa visão técnica mais fundamentada e também ter um pouco mais de noção da área de gestão para que eu possa diversificar na minha atuação como gestor. Aham. E até agora, desde o seu primeiro emprego, desde sua jornada profissional, você teve algum arrependimento? Eu falo que, tanto na nossa carreira profissional como na nossa vida, a gente vai ter situação que ela te dá uma dor de cabeça, te traz um estresse, às vezes te traz um desânimo. Mas falar que eu me arrependo, eu não me arrependo. Talvez eu possa falar assim, eu me arrependo de não ter feito algo, mas eu sempre procuro mostrar meu ponto de vista, estudar e tentar. É, eu acho importante que no decorrer do dia a dia, por mais que você tome ali um baque, uma situação um pouco mais estressante, que você entenda que aquela situação ela pode te trazer benefícios. Você precisa lidar com o estresse do dia a dia e utilizar isso a teu favor, pensando que vai te gerar amadurecimento. Então, talvez daqui a um ano, 2 anos, você vai passar por uma situação similar
Mas como você já vivenciou, a sua cabeça será outra. Então, talvez o amadurecimento é reflexo, é uma continuação do que você poderia traçar como um arrependimento. Mas não me arrependo das decisões, do que eu pus como objetivo. Eu estou bem contente com tudo que aconteceu. Certo. E depois de tudo, você tem alguma dica, alguma recomendação para quem tá começando nessa área, pretende ter isso como profissão? Até aproveitando esse gancho que a gente estava falando sobre arrependimento, para muitos, entrar numa graduação na área tecnológica, seja desenvolvimento de sistemas, seja infraestrutura, parece ser algo fácil e não é. Você vai sentir uma dificuldade desde um curso técnico, passando pela graduação e no dia a dia no seu mercado de trabalho. O que é importante, não desista. Esteja sempre focado, faça o seu melhor. Quando a gente faz o melhor, isso em algum momento é reconhecido. Possa ser que ele não seja reconhecido em 24 horas, naquele momento da sua entrega, mas tenha ciência de que em algum momento você vai se deparar com situações tão positivas que às vezes você vai parar e pensar assim: poxa, por que que agora tanta coisa boa está acontecendo? Aí é aquele momento que dá um estalo e você fala: pô, lá atrás eu sofri, eu caí, eu levantei, eu não desisti. Agora eu estou conseguindo alcançar sucesso porque eu fui forte. Eu não quis olhar para o pior cenário. Eu quis ser perseverante. Eu quis tentar mais uma vez. Eu corri atrás e agora eu estou literalmente colhendo o sucesso. E é importante que vocês façam isso, que vocês ponham na cabeça de que nada na vida vai ser fácil. Eu trago isso da época de faculdade. Uma prova que eu fiz no meu primeiro ano de faculdade, na faculdade que eu me formei, na FAI, e eu tenho um professor que eu trago ele como uma referência para o mercado, um dois, porque meus professores foram excelentes, graças a Deus. Mas tem um que, em uma prova de arquitetura de computadores, a gente tinha que fazer uma conversão de hexadecimal para o texto, para string. E ele colocou isso. Nada na vida é fácil. E realmente, os meus primeiros meses no mercado de trabalho após formar, nossa, eu tinha medo todo dia. Eu tinha medo do que eu ia enfrentar, mas eu estava ali sempre com a cabeça erguida e eu era sempre o primeiro a chegar e muitas vezes o último a sair. Eu chegava em casa à noite, eu ia dormir tarde, estudando, para sempre correr atrás daquilo que eu queria alcançar. Então tenha isso sempre em mente. Corra atrás, não tenha medo e faça o melhor que você pode. Antes você errar tentando do que você nem tentar e errar. Então, corra atrás e mais cedo ou mais tarde o sucesso vai te alcançar e você vai ser muito feliz. Certo. Rafael, muito obrigado pelas suas respostas, de verdade. Mas agora, você podia mostrar o código que você preparou pra gente? Claro, vou compartilhar minha tela, tá? Bem, pode parar a câmera se quiser. Ok, obrigado. Quando vocês estiverem visualizando a minha tela, por favor. Eu tô vendo. Ok, obrigado. Bom, pessoal, eu preparei para vocês aqui uma aplicação em Java, mas eu quis trazer algo diferente para a maioria, talvez. Eu sei que muitos possuem a visão, principalmente quando a gente está aprendendo algo, iniciando na carreira ali, nos estudos em Java, o foco é muito no Java Desktop. Então, eu procurei trazer para vocês um pouco da visão do Java Web, na criação ali de uma aplicação web que possa disponibilizar dados a partir de requisições. Então, a gente criou aqui um projeto chamado Calculadora. Eu criei uma separação de pacotes para já pensar assim na organização da minha aplicação. Então tem alguns pacotes como controller, model, service e o service implementação. Eu vou explicar em alto nível para vocês o que seria cada pacote desses.
Vou começar pelo model. O model, ele seria a nossa representação da calculadora. Ele vai possuir os nossos atributos que vão representar os números que vão chegar para serem usados nos cálculos matemáticos. Então a gente vai ter aqui o número principal ou número primário e o número secundário. Esses são os números que nós vamos utilizar no cálculo matemático. O nosso service, que é a nossa calculadora service, é a nossa classe que terá toda a lógica em si do cálculo matemático, seja ele uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. E o nosso controller, ele é a nossa porta de entrada, é por onde nós vamos solicitar que aquele cálculo seja executado. Rafael, desculpa te interromper, mas a sua tela por enquanto só está mostrando a tela do Google, não está mostrando a tela do NetBeans. Se você já estiver explicando Não? a tela no NetBeans, só tá a tela do HTML. Ah, obrigado. Vou tentar compartilhar novamente. Clique em tela, aí vai em telas e clique em Screen 1, que aí vai transmitir a tela que você está vendo. Pronto, agora está na tela Aparecendo? do NetBeans. Bacana, desculpa, pessoal. Vocês sabem como que é, né? Trabalhar com tecnologia, mexer com tecnologia nunca dá certo. A gente sempre se perde. Bom, essa tela aqui que vocês estavam vendo é só o nosso exemplo da calculadora, eu vou explicar por último. Voltando aqui para o código, começando novamente, só para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui a nossa aplicação, a nossa calculadora, eu dei um nome aqui de demo de demonstração, ela está separada com os nossos pacotes controller, model, service e a implementação do service. Eu comecei a explicar pelo model, que é a nossa classe calculadora. Possui dois valores, dois atributos, que são os nossos números de entrada para o cálculo. Então temos aqui o número principal ou número primário e o número secundário. Então, na nossa tela, na nossa interface do usuário, nós vamos inserir dois números e eles serão usados dentro dessa classe calculadora. Após explicar a calculadora, eu estava falando para vocês sobre o service. Eu criei uma interface, o nosso foco não é agora a interface, mas sim a implementação da interface. O nosso service, ele possui toda a nossa lógica do cálculo. Então, é no service que nós possuímos aqui os métodos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. E dentro destes métodos, nós realmente vamos implementar o cálculo matemático, a regra em si de cada um desses cálculos. O próximo passo é o controller. Vejam que eu expliquei de trás para frente, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês. O controle nada mais é do que a nossa porta de entrada em nossa aplicação web Java. Ele possui também métodos de adição, subtração, multiplicação e divisão, e ele será chamado por uma rota que nós podemos acionar pelo nosso navegador. Esta rota, no caso aqui da soma, ela conta com a passagem de dois parâmetros, que são os nossos números envolvidos no cálculo, que são os números primário e secundário. Eu faço a alimentação deles aqui como parâmetro do meu método e eu vou poder utilizar dentro do método para alimentar a nossa classe calculadora, que está dentro do pacote model, e, consequentemente, enviar para o nosso serviço, nosso service, realizar o cálculo. Então, eu deixei aqui alguns métodos já com o cálculo preparado, como da subtração, da multiplicação e da divisão, e preparei aqui o da adição como um corpo vazio do método para que a gente possa desenvolver neste momento. Diniz, você me ajuda a desenvolver? Ajuda sim. Bacana. Então, o nosso primeiro passo é conseguir alimentar a nossa classe Java que está dentro do model. Então, eu preciso declarar a nossa classe calculadora, foi o nome que foi dado aqui dentro do pacote model.
e vou dar o nome de calculadora. Então, nesse primeiro momento, nós estamos instanciando o construtor da nossa classe. O próximo passo, Diniz, seria a gente poder alimentar essa classe utilizando os métodos set, concorda? Sim, para inicializar as variáveis e dar pausa a elas. Correto. Isso mesmo. Então, como o Diniz falou, nós vamos utilizar aqui o calculadora, que acabamos de instanciar, ponto set, número principal, que é o nosso primeiro número. Veja que a IDE ela já completou automaticamente para mim com o número primário, que é o nosso primeiro parâmetro recebido em nossa rota, em nossa URL. Após isso, eu vou alimentar o segundo valor que está dentro desse nosso objeto calculadora. Então, set, número secundário. Veja que, mais uma vez, a IDE nos auxiliou e complementou com o número secundário, também como parâmetro do nosso método, que é passado no escopo da nossa URL. Feito isso, o nosso objeto calculadora já possui os nossos valores. Como eu falei, o controle ele é a nossa porta de entrada. Então, o cálculo, a nossa regra, não faz parte do contexto dele. A gente precisa acionar um service passando para ele o nosso objeto calculadora, este objeto, que acabou de ser alimentado com os números recebidos. Então, o controle, ele, no final do nosso processo, ele vai ter que devolver o resultado para quem acionou ele. Então, neste caso, eu já vou usar aqui o return, falando que eu quero retornar o resultado de um service do método cálculo adição, em que eu vou passar o objeto calculadora. Ok? Até aqui tudo bem? Concorda comigo, Diniz? Sim, Bacana. Bom, entrando aqui no service, eu também deixei vazio o nosso método de cálculo de adição para construirmos neste momento. Então veja que lá no controle eu estava passando o nosso objeto calculadora como parâmetro. E o meu service no cálculo adição, ele espera receber este objeto. Então, o que a gente precisa fazer agora? Vejam que o meu retorno para o controller é um big decimal. Eu estou utilizando esse tipo de objeto porque eu quero reaproveitar alguns métodos deste objeto para realizar os cálculos. Então vejam que aqui eu usei o big decimal e eu tenho dentro dele a subtração, a multiplicação e a divisão já implementada. Então não preciso criar aquela linha da nossa lógica onde eu vou ter um mais outro, ou um número vezes outro, um número dividido por outro, ou um número subtraindo outro. Rafael, deixa eu só acrescentar uma coisa. Os parâmetros que ele fala é o que a gente usa para ligar uma página de código com a outra. Aqui o calculadora é porque a página que os dados que a gente vai receber, ele está vindo da página da outra página da outra página de código calculadora. Correto, isso mesmo. Ele vem da calculadora controle para a calculadora service. Eu poderia aqui, ó, dentro desse método, no, nos parâmetros desse método, ao invés de pedir um objeto calculadora, eu poderia passar separado cada número. Então, eu poderia ter aqui o número principal e poderia ter aqui também o número secundário. Só que por motivos de melhorar esse envio dos dados, eu posso abstrair esses valores dentro de uma nova classe e, ao invés de passar desta maneira, eu passo apenas a classe com esses valores dentro, conforme o Diniz falou. E a Então, gente também faz isso para o código não ficar tão extenso e melhorando a organização, porque cada página de código vai ser dedicada a uma função específica do programa. isso mesmo, é responsabilidade.
Então, se a gente for avançando aqui nos conceitos, vocês um dia vão ouvir falar muito sobre a arquitetura, sobre as responsabilidades, sobre padrões de projeto. Além disso, existe também a segurança na integridade dos dados, encapsulamento dos dados e o conceito de orientação a objeto. Mas são conceitos mais intermediários e avançados que a gente não está focando nesse momento, ok? Mas como o Diniz falou, é isso mesmo. A gente tem também toda uma estrutura organizacional. Então, continuando aqui a nossa implementação, agora nós precisamos extrair essas informações para atributos locais do nosso método e depois realizar efetivamente o cálculo. Então, como que a gente pode fazer isso? Como a gente está trabalhando com Big Decimal, eu preciso declarar os meus atributos. Então, eu vou ter um Big Decimal dentro do meu service, do meu calculadora service, que vai chamar número principal. O que que ele recebe, Diniz? Se você consegue me falar? Ele recebe o primeiro valor que vai ser utilizado na conta. Bacana. E esse valor, ele está dentro do nosso calculadora, que chega aqui por parâmetro, veja que ele ficou em amarelo. Ponto. No calculadora controller, na hora que a gente queria inserir um valor para essa classe calculadora, para o atributo que estava dentro dela, a gente usava o set. Agora nós vamos utilizar o get. Veja que aqui eu tenho o get número principal e o get número secundário. Como eu estou trabalhando o número principal, eu vou escolher ele dentro do calculadora. Neste momento, eu estou pegando o valor que foi enviado do número principal que está aqui dentro do calculadora e passando para o número principal de dentro do meu método. Agora eu preciso fazer o mesmo para o Big Decimal número secundário. Então veja que novamente eu vou pegar com o get o valor que está dentro do número secundário de dentro da nossa classe calculadora. Feito isso, o que eu preciso fazer agora, Diniz? Eu tenho o número principal e o número secundário. Qual que é o nosso próximo passo? Você tem que realizar a operação matemática. Bacana, vamos realizar a operação matemática. Lembra que eu falei que eu estou utilizando o Big Decimal e não um float ou um double, porque eu quero aproveitar os métodos que já existem preparados dentro do Big Decimal? Então, aqui, se a gente fosse fazer no modo normal, eu teria que declarar mais um Big Decimal, vou copiar e colar, chamado resultado, e ele iria receber o nosso número principal mais o nosso número secundário. E como eu tenho que devolver isso para o nosso controller, eu ainda teria que colocar aqui o nosso return resultado. Eu quero fazer diferente. Foi por isso que eu trabalhei aqui o Big Decimal. Então, na verdade, a maneira que eu quero fazer é já falar que eu quero retornar o número principal e dentro dele eu tenho vários métodos que o Big Decimal me proporciona. Um deles é o método ADD, ou add, ou adição. Eu falo que eu quero pegar o número principal e adicionar a ele, somar com ele, o número secundário. Então veja que eu tornei mais performático a minha escrita, eu organizei melhor o meu código, e aqui, esta linha, esta área selecionada, equivale ao número principal mais número secundário, e posteriormente, considerando aqui o return, ele vai retornar. Então vamos supor que o meu número principal seja 5 e o número secundário seja 7. Aqui eu faço 5 mais 7, 12. Aqui ele já retorna 12 para o nosso calculadora controller, que vai receber aqui o 12, e ele já nos retorna esse valor para quem acionou ele. Eu vou executar meu projeto e demonstrar como que isso funciona.
Rafael, antes de você executar, você pode voltar para a página de código anterior para me fazer a explicação do Big Decimal? Que no Claro. caso, para quem está começando a programar, não é comum encontrar esse Big Decimal. Mas porque ele não é um tipo primitivo de variável, que os tipos primitivos são double, float, string, e eu acho que não tem mais nenhum, acho que são esses. Mas o big decimal ele equivale ao double ou float, que a variável em programação, cada tipo ela tem uma quantidade máxima que ela é capaz de armazenar. E por causa, como a gente usou o big decimal, a escrita do código ela é diferente e ocupa menos espaço no código e fica melhor depois. Se tiver algum problema futuramente, você fica mais fácil para achar o erro e arrumar. Isso. Se eu quisesse obter, por exemplo, um double, eu conseguiria obter colocando o ponto aqui no final, declarando o nosso atributo, nossa variável como double, e ele iria me permitir obter o double value desse valor. Depois que você testar o código com Big Decimal, você escrever como seria se fosse com double, só para ter uma noção de quantas linhas ia gastar se fosse com double. Claro, posso sim. Bacana. Então, vou limpar aqui o meu projeto. Ele está limpando e construindo o meu projeto. Vamos só aguardar ele concluir aqui nessa área inferior. Ok, concluiu com sucesso. Agora eu vou mandar executar. Só vamos esperar também ele informar que já está disponível. Aqui, para quem tem curiosidade, eu estou usando o Java com o Spring Boot. Só um minutinho. Já não limpou e construiu? Eu limpei e construí, aí eu tomei um erro aqui da IDE, aí eu estou forçando novamente uma limpeza e construção da nossa aplicação. No caso, limpar e construir, a IDE, ela faz uma varredura no seu código para ver se não tem nenhum erro. Só um minuto que ele está em execução aqui. Bacana. Ele estava em execução. Vou subir agora novamente. Ok, agora ele já me fala que está disponível. E aqui nós possuímos um arquivo HTML simples. Esse arquivo ele conta com o título, um input para o número primário, o número principal, e outro para o número secundário. E aqui 4 botões, cada um representando uma das operações. Quando eu digitar aqui meu número primário, por exemplo, 5, e o meu número secundário, 7, e escolher uma dessas opções, ele vai enviar esses valores para a nossa aplicação Java, chegando aqui em um desses métodos, o valor informado em nossos campos, na página. Ele vai alimentar a nossa classe calculadora, vai chamar o método dentro do nosso service, vai executar a operação que ele deseja e vai retornar o valor, nos mostrando o resultado aqui. Então, como exemplo, vou digitar 5 e 7 e clicar no botão Soma. Ele me retornou 12. Se eu clicar em subtração, menos 2. Se eu clicar em multiplicação, 35. E se eu clicar em divisão, 0,71. Então, neste momento, eu posso criar diferentes, a gente chama de clientes. Eu posso criar um cliente aqui com HTML,
eu posso ter um outro cliente que vai envolver HTML com PHP, que são arquivos diferentes, e para todos eu vou apontar a minha URL com o meu JavaScript, utilizando a requisição Ajax, e vou pedir para que ele execute essa operação. Então se torna mais simples. Eu posso trabalhar toda essa interface para o usuário, criando animações, colocando uma cor com CSS, customizando a cor do meu resultado, colocando um texto aqui, resultado igual. Eu posso criar outras opções de cálculo. E tudo isso de maneira usando o Java integrado com outras tecnologias. Então vamos supor, se aqui eu declaro 12 e peço a divisão, ele me dá 1. Ah, e se eu tentar dividir por 0? Ele já me dá um erro. Veja aqui, eu posso customizar o erro. Aqui eu estou falando que erro, divisão por 0 não pode ser aceita, mas eu posso ter uma customização diferenciada. Veja que aqui ele me informou quem que eu chamei. Eu chamei a calculadora, o divisão, passando o número 12 e o número 0. Se formos aqui no nosso controle, eu tenho aqui, ó, calculadora, eu vou ter o divisão, e no lugar do número primário vai ter o número 12, e no lugar do número secundário vai ter o número 0. Diniz, você quer fazer mais algum teste aqui na nossa tela, na nossa Então, eu interface? queria explicar que esse cliente que você falou, cliente ou client, ele é a interface que o usuário vê. Então, no caso, o nosso cliente seria essa parte tipo calculadora, número primário. Se ele não tivesse projetado isso, provavelmente ele ia ter que digitar lá no monitor serial da IDE. Você pode mostrar lá o monitor serial? Nesse caso, eu teria que trabalhar de uma maneira diferente aqui, pedindo para ele abrir, ele entender que a gente poderia, por exemplo, usar a própria IDE como entrada de dados, ou eu poderia também utilizar o navegador, chamando aqui um localhost na Localhost porta é o 80, servidor. seria a minha própria máquina, tá? É onde eu estou agora, chamando calculadora, que é a anotação que eu dei para minha classe controller, chamando o método que eu quero executar, por exemplo, soma, passando dois valores, o 13 e o 17, que é o meu número principal e o meu número secundário. Quando eu der um enter, ele vai chamar o nosso método, vai executar a soma destes dois números e vai retornar aqui direto no navegador. Eu também poderia utilizar algumas outras aplicações que existem, que você pode baixar para o seu computador. Uma delas chama Postman, onde eu consigo fazer esse mesmo mapeamento e essa mesma requisição para executar este cálculo. Então, existem diversas maneiras. Por que eu optei trazer essa para vocês? Porque aqui a gente trabalha bem o conceito da separação de responsabilidade, onde eu posso ter totalmente desmembrado do meu projeto a minha tela, a interface de usuário vai ter aquela interação. Eu posso ter isso separado da nossa aplicação Java em si. Isso que ele acabou de explicar é um conceito de front-end e back-end. No caso, o back-end seria essa parte que o Rafael está mostrando agora na tela dele, o código Java. Já o Isso mesmo. front seria essa interface gráfica, que vocês podem ver que assim aparece tudo bonitinho, colorido, alinhado. E aí, dentro de uma empresa, tem as pessoas que trabalham no front e as pessoas que trabalham no back-end. Isso mesmo. E em determinados projetos, o mesmo programador do back, se ele tiver conhecimento necessário, e dependendo da necessidade do projeto, ele pode trabalhar no front também. Então você acaba tendo. Antigamente era muito comum a gente ver aplicações Java Web em que você trabalhava tanto front quanto back dentro do mesmo projeto. Então, nesse mesmo projeto, eu teria toda a parte da interface que o usuário enxerga. E os programadores na época eram programadores full stack, era o nome que se dava, e a gente ainda tem esse termo hoje no mercado, que são pessoas que possuem domínio tanto de um lado quanto do outro,
dessa explicação primordial que o Diniz fez, de front e back. Bacana? Eu vou parar aqui o meu projeto, vou voltar aqui no Service e vou comentar estas linhas que nós implementamos para demonstrar como que seria isso utilizando, por exemplo, um double, como o Diniz havia mencionado. Então, primeiramente, eu teria a declaração do meu atributo, da minha variável double, chamada número principal. Vejam que até esse momento, a única coisa que mudou é o tipo do meu número principal, que antes era big decimal e agora passou para ser double. E ele vai receber um calculadora .get número principal. Aqui ele está me dando erro, veja que está sublinhado em vermelho, porque dentro do calculadora eu ainda deixei como big decimal. Mas eu preciso pegar o double desse big decimal. Então aqui eu faço ponto double value, ou seja, valor double. Eu estou falando que daquele big decimal dentro do calculadora, da classe calculadora, eu quero o valor dele em double. Feito isso, eu vou fazer o mesmo para o meu número secundário. Esse double value seria tipo uma tradução para a IDE. Ele transforma o valor em big decimal em double. Era como se a gente fosse ler um texto em inglês e a gente não entendesse. Aí a gente vê no tradutor. Seria tipo isso. Isso mesmo. Boa analogia, Diniz. Bom, feito isso, eu poderia ter aqui o meu double resultado e ter o número principal mais o número secundário. Vejam que aqui no meu método eu ainda devolvo um big decimal. Então, neste momento, eu faria um return new big decimal. E dentro do construtor do big decimal, eu posso passar diferentes tipos. Opa, desculpa, cliquei errado. E eu vou passar o do tipo double. E ele já entendeu, a ideia já nos ajudou, e a gente está passando o resultado. Então, da mesma maneira que aqui houve uma tradução do big decimal, que está aqui dentro do nosso objeto calculadora, da nossa classe calculadora aqui dentro do model, para double, aqui eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou pegando o double e falando que eu quero transformar ele em um big decimal. Ok? Então vejam que a gente pode trabalhar de diversas maneiras. E existem vantagens, desvantagens, e isso vai fazendo parte da sua organização de código, dos critérios de arquitetura. Então, quando vocês começam a trabalhar em uma equipe no mercado de trabalho, vocês vão se deparar com situações deste nível, em que às vezes vocês não vão usar os valores primitivos e o arquiteto da solução, os desenvolvedores mais experientes, eles sempre vão ter uma justificativa para esse tipo de escolha. Então, muitas vezes eles precisam verificar tipos nulos, ou eles esperam valores que podem chegar de diferentes formas, então eles precisam fazer esse tratamento, e eles acabam trabalhando com um valor um pouco mais universal, em que eles vão ter um pouco mais de flexibilidade, por exemplo, em fazer essa aplicabilidade. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês é esse tipo de projeto, é uma visão diferente de como a gente pode criar em camadas separadas, utilizando o Java de um lado no nosso back-end, conforme o Diniz explicou, e do outro lado, a gente poder customizar uma interface diferenciada para o nosso usuário. Aqui eu poderia tratar animações, fazer todo um jogo com CSS, HTML e JavaScript para atrair cada vez mais o usuário na minha aplicação. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Certo. Rafael, obrigado por mostrar pra gente o projeto, mas teve uma pergunta no chat e tudo bem se você responder ela pra gente? Tranquilo.
Certo, deixa eu pegar a pergunta aqui de novo. O Rogério Júnior perguntou se você acredita que existe alguma linguagem que deve ser estudada mais a fundo, analisando as tendências do mercado de trabalho hoje em dia. Ah, bacana. É uma boa pergunta. Hoje em dia, o Java ele ainda está em grande evidência. Tem bastante empresa, bastante vaga no mercado para desenvolvedores Java. O que eu vejo hoje em dia tem crescimento, aí depende da área de atuação, tá? Você tem crescimento de outras linguagens como o Python. O Python ele está crescendo muito também. E o próprio JavaScript. O JavaScript, a tendência dele é de crescimento, porque a gente possui hoje o Node, o React, que usam muito o JavaScript, e ele acaba crescendo bastante. Então, o conselho que eu dou, caso você esteja perguntando isso, pensando no mercado de trabalho, o que vai estudar para um futuro próximo, tenta focar em algo que já é do seu convívio, que você tem esse domínio. Então, se você já tem um domínio, conhecimento em Java, foca no Java, porque ainda te dá um bom know-how de orientação a objeto, já é uma boa porta de entrada para o mercado. E, em paralelo, quando você tiver um tempo, tenta procurar outras linguagens nesse porte que eu te falei, para avançar com o seu conhecimento. Existe uma escala que mede a evolução das linguagens. É um site que se chama, se eu não me engano, Tilby, ou Tiobi. Ele vai medindo para você ao longo dos anos o ranking das linguagens de programação. Então você consegue sentir quais que estão mais em evidência. Mas eu te garanto que muitas empresas hoje em dia ainda mantêm o Java como uma linguagem principal, tá? Certo. Quem participou do projeto fui eu, Bruno, Gabriel Diniz, Gabriel Vinícius, o Henrique, que eles ficaram monitorando o chat, e o nosso palestrante Rafael Araújo. Eu quero agradecer de coração por você ter aceitado participar desse nosso projeto e muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tenha uma boa noite. Querem falar alguma Muito obrigado. coisa? Só quero agradecer mais uma vez pelo convite, falar para quem está assistindo, que se tiver alguma dúvida, quiser perguntar futuramente sobre outros pontos referente ao mercado de trabalho, linguagens, parte técnica, sinta-se à vontade para me procurar no LinkedIn, tá? Os meninos podem disponibilizar o LinkedIn aí via chat, ou então mandar um e-mail, o rafael.araújo@91software.com.br. Eu vou mandar também disponibilizar esses dados de contato para os meninos e quem desejar pode ficar à vontade, tá? Estou mandando aqui no chat. E mais uma vez, não tenham medo do mercado de trabalho, sintam-se privilegiados por trabalhar com TI e nunca baixem a cabeça, sempre vão em frente e tudo dará certo. Muito obrigado. Era isso. Muito obrigado mais uma vez e o nosso webinar está ficando por aqui. Tenha uma boa noite a todos. Boa noite.